Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Enzo Ferro, eu sou advogado e hoje vamos tratar de um tema importante, que é o contrato de prestação de serviços advocatícios. Gente, um bom advogado, ele sempre vai ter um contrato bem escrito de serviço advocatício. Não pode ser algo verbal. Eu sei que muitas vezes quando a gente faz o contrato verbal com o cliente, a gente fala assim, eu vou confiar porque tem dado certo, mas pode acontecer do seu cliente negar o valor que ele te deve, o valor pactuado. É claro que o contrato verbal ele possui sim validade, mas ele não tem segurança para ambas as partes. Então, por isso, é importante que você tenha assim, um contrato escrito e bem escrito, não um modelo que você pega no Jus Brasil ou em qualquer site da web. Tem que ser algo bem escrito, revisado, que você adapta no seu dia a dia, que você melhora conforme você vai vendo a necessidade do seu escritório. E hoje eu vou trazer uma minuta que eu uso no meu dia a dia, uma minuta que pode socorrer sim em vocês. E assim, as consequências de você usar um contrato que você pegou de um modelo, no Jus Brasil, um modelo qualquer, as consequências são grandes. Porque, por exemplo, você pode estar sujeito a uma ação revisional, porque esse contrato pode ter alguma cláusula que não respeite os direitos do cliente, entende? Ou então, se você continuar no contrato verbal com o seu cliente, você vai ter que ficar ajuizando ações de arbitramento de honorários. E no que consiste para quem não sabe, no que consiste esse contrato de prestação de serviços advocatícios? Basicamente, ele é um título executivo extrajudicial que é firmado entre o advogado e o seu constituinte, que é o cliente, no caso, esse último, combinando sobre a prestação de serviço. E o que contém nesse contrato? Tem as partes e suas qualificações completas, que é o constituído, que é sinônimo de contratado, e o constituinte, que é o sinônimo de contratante, ou seja, advogado e cliente. E o objeto, que dispõe sobre o serviço que o advogado vai prestar e a contraprestação desse serviço por parte do cliente. As cláusulas, pode haver cláusulas sobre a responsabilidade das partes e cláusulas que dispõem sobre as despesas ou até que dispõem sobre o foro eleito. Gente, diante disso, diante dessa breve síntese que eu fiz, vamos partir para a parte prática, que eu vou mostrar a vocês o contrato que eu uso no meu dia a dia, na minha advocacia com os meus clientes. Preciso alternar aqui a tela, só um minutinho. Pronto. Aqui eu vou demonstrar como eu utilizo o meu contrato e o que ele dispõe. Aqui em cima, gente, eu coloquei meu logotipo, coloquei o meu endereço, onde encontra o nosso escritório. O escritório eu trabalho com meu pai, é o Príncipe Ferro e Filho. Somos advogados. E esse é o contrato que a gente utiliza no dia a dia. Aqui embaixo tem as páginas, né? E no rodapé, e aqui o cabeçalho, fica o endereço e a logotipo. Cada um vocês podem alternarem, né? Colocar o endereço de vocês no rodapé, ou então deixar ele aqui mesmo no cabeçalho, fica a gosto de vocês ou do seu designer. No caso aqui, eu mesmo fiz a logo, eu mesmo fiz o design do meu papel, eu uso esse mesmo design nas minhas peças. E é importante, gente, que tenha o número de página e o xizinho aqui, para que numa eventual ação de revisão, o seu cliente não possa alegar desconhecimento do conteúdo do seu contrato. O xizinho aqui justamente é para ele colocar um vistinho ou uma assinatura para ele demonstrar a ciência dele sobre essa página. Ele não pode falar assim, olha, essa página não tinha, ou esse documento foi alterado, não tinha ciência dessas cláusulas, não. Então, é importante ser dessa forma, tá? Aqui, gente, é o título, aqui é a introdução, aqui vai ter a qualificação do cliente sobre todas as informações dele. Caso ele venha uma pessoa representando o seu cliente, uma procuração, é importante que você coloque as informações dessa procuração na qualificação do seu cliente, né? E quem está representando ele e a qualificação desse representante. Sobre isso, gente, eu tenho um documento que chama de instruções, que eu mesmo redigi também.
nele consta essa observação. Esse daqui eu vou disponibilizar tudo para vocês, tá? Aqui a observação. Se o cliente estiver sendo representado por uma procuração, coloque também na qualificação do cliente todos os dados referentes a essa procuração, mencionando os dados do procurador e da procuração, como cartório em que foi lavrado o instrumento, folhas, livro, dentre outros. E também é importante que vocês vejam se a procuração possui poderes especiais para contratar advogado. Tá? Então é importante se atentar a todos esses detalhes. Aí aqui vocês vão colocar o nome de vocês, sua qualificação completa, o número de sua BEI. Caso vocês sejam uma sociedade unipessoal de advocacia, coloque também o número do seu CNPJ. Aqui o objeto do contrato e vai dispor sobre qual é o serviço que você vai prestar ao seu cliente e depois a contraprestação que o seu cliente vai te prestar, vai te ofertar, né? Aqui você vai especificar a ação, o tipo da ação. É importante que você coloque também o número da ação, até qual grau você vai representar esse cliente. E aqui eu deixei alguns exemplos. Por exemplo, ajuizar a ação pelo procedimento comum em fase da telefonia X, objetivando a cessação das cobranças indevidas e indenização por danos morais. Apresentação de defesa em divórcio litigioso, o número do processo, os pedidos, o objetivo, né? Aqui o parágrafo único vai tratar da até que fase você vai acompanhar esse processo. Aqui no caso eu coloquei primeiro grau, eu coloquei assim porque é um modelo, mas vocês podem alterar e colocar até segundo grau, por exemplo, até STF, STJ. Então é sempre importante que vocês coloquem um destaque numa cláusula limitativa de direito, tá? E essas partes que estão em amarelo no contrato, o contrato todo tem partes amarelas nele, né? E isso aqui é para vocês alterarem, tá? Aqui das atividades, vocês vão falar que o que cabe a vocês, né? Que vocês vão exercer o seu serviço com diligência, dedicação. Aí, aqui mais uma cláusula limita, uma parte dessa cláusula limitativa eu tenho que destacar, sem a garantia de lograr êxito na demanda, uma vez que a prestação de seu serviço constitui obrigação de meio e não fim. Eu sei que isso todo mundo já sabe, que a atividade do advogado possui uma obrigação de meio e não fim, e está até disposto na lei, mas tem gente que não sabe, então vocês têm que lembrar que o cliente de vocês é leigo. Aqui no tópico de honorários advocatícios, vocês vão discriminar o valor que vocês querem cobrar pelo serviço de vocês. É sempre importante lembrar que vocês cobrem de acordo com a tabela de honorários da OAB do seu estado, para que não pratiquem preços aviltantes, para que vocês valorizem a advocacia em geral, né? Respeite sim o valor mínimo, não fique com medo de praticar, não fique com medo de perder seu cliente e, em consequência, praticar um valor abaixo, porque é melhor você trabalhar menos e ganhando mais do que cobrar um preço e desvalorizar toda a classe e prejudicar até o teu próprio futuro. Então, aqui você vai dispor sobre o valor que você vai cobrar e a data que você vai receber e de que forma você vai receber, sobre qual valor você vai cobrar. Como exemplo, eu coloquei aqui que vou cobrar R$ 10.000 à vista até essa data. Você pode também usar outras formas, por exemplo, parcelado. Você pode usar a cláusula de êxito, que é 30% do valor que vocês obtiveram êxito, né? Por exemplo, vocês pediram danos morais, danos materiais, lucros cessantes. Então, 30% é seu, como honorário advocatício contratual. E caso você não disponha nada, tem o parágrafo 3º do artigo 22 da Lei 8.906 de 94, que fala que caso não haja disposição, vai ser praticado da seguinte maneira o pagamento dos honorários: um terço no início do serviço, um terço até a decisão de primeira instância e o restante ao final, que é o trânsito em julgado. Aqui, ó, esse parágrafo primeiro fala na que forma que será efetivado o pagamento. Aí você pode colocar aqui conta bancária, né, transferência, boleto, Pix, cartão de crédito e outras formas que você desejar. E aqui fala do honorário de sucumbência, que pertencerá exclusivamente ao contratado, que no caso é você, advogado. De acordo com o artigo 23, 22 e 23 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Gente, isso daqui é óbvio. Eu sei que é óbvio, que muitos de vocês sabem disso. Só que vocês têm que lembrar que o cliente de vocês é leigo. Às vezes ele vai... Tem casos até que
teve casos comigo que o cliente, ele falou assim, olha, mas você está recebendo seu honorário sucumbencial, então eu não tenho que te pagar nada do contratual. Ou o contrário, olha, eu já te paguei o contratual, o sucumbencial é meu. Então, gente, para vocês não passarem por essa discussão desnecessária com o cliente, vai ter uma cláusula já falando sobre isso. Eu sei que para fins legais não tem muita relevância, mas para te trazer paz e sossego é relevante, tá? Parágrafo terceiro, aqui fala da liminar em tutela antecipada, caso haja essa liminar, os contratos, os honorários, né, serão devidos a partir desse momento. Caso haja revogação, numa sentença desfavorável ou definitiva, você terá que devolver seus honorários. Isso daqui não tem o que fazer, tem que ser justo. Aqui fala que os contratos já pagos não serão devolvidos. Importante, né, gente? Para a gente não voltar atrás. E aqui dispõe sobre a multa de 20%, juros de 1% ao mês e autorização monetária no caso que não seja respeitados os prazos dos incisos abaixo. Os prazos serão esses, ó. Quando houver composição amigável e decorridos 5 dias úteis da data da realização dessa composição amigável. Sem anuência, né? Com ou sem. Inciso segundo fala quando os honorários não forem pagos de acordo com a cláusula terceira, que é aquela que dá o prazo de pagamento, a forma de pagamento, o valor a ser pago, né? Se não for respeitado aquela data que você colocou lá, vai se dar como vencido. Inciso terceiro vai falar que caso o contratado não tenha vontade de prosseguir com a ação, ou por qualquer circunstância alheia à tua vontade, né, à vontade do contratado, eu quis dizer contratante antes, perdão, é, e passados 5 dias de findada dessa ação, será devido a multa, os juros e a atualização, fora o valor pactuado. Inciso quarto, se for cassado o mandato ou revogado, sem culpa do contratado. Imagina só, você já trabalhou para o cliente, ele vai lá e revoga o seu mandato. E aí, gente, você não vai ficar a ver navios. Essa cláusula aqui vai te salvar, tá? Cláusula quinta fala que os contratantes anuem na penhorabilidade do salário, tá, gente? Caso passe 90 dias e não haja pagamento de nenhuma verba de honorários. Aí você vai poder penhorar até 30% do salário ou prolabore do contratante. Gente, é importante essa cláusula. Não sei se vocês têm acompanhado os julgados do STJ, mas o STJ está cada vez mais facilitando a penhorabilidade do salário. Os requisitos são que o devedor já tenha que seja mantida a dignidade do devedor e que já tenha sido tentado a penhora de outros bens e outras formas de execução, e esgotadas elas, partes para a penhora do salário. A cláusula sexta fala que o valor recebido pelo contratado, ele fica autorizado a reter a verba honorária e outras despesas mediante comprovação dessas despesas. Os valores recebidos em nome do contratante, o contratado, que é o advogado, ele pode reter o valor do honorário e pode reter o valor das despesas gastas por ele mediante apresentação dos comprovantes, tá? Aí o parágrafo único ele estende um pouquinho a mais esse abate, né, das verbas. Tanto é que fala aqui que o advogado ele pode requerer em juízo que os valores do advogado, os valores dos honorários advocatícios podem ser adiantados se tiver algum valor para ser recebido em juízo, né? Então você apresenta esse contrato aqui, apresenta também se tiver despesa, você apresenta os comprovantes de gasto, né? Junto dos autos e você pede a dedução das quantias que o contratante tem para receber. Inclusive tem até a fundamentação aqui que isso é possível, tá, gente? Cláusula sétima fala que o pactuado nesse contrato obriga os contratantes e caso haja morte destes, obriga seus sucessores. Imagina só que o teu cliente venha a morrer, você não vai ficar desamparado. Você vai ter como você vai poder se socorrer ao patrimônio deixado pelo contratante aos seus sucessores, tá, gente? Gente, tem uma coisa que eu não falei, que é
tudo que está pintado em amarelo é para vocês alterarem. Vou deixar esse modelo disponibilizado aqui na descrição. E o que está em amarelo, vocês podem trocar da vigência e da rescisão. Cláusula oitava. Esse contrato tem vigência até o adimplemento total das obrigações ajustadas e pode ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, mediante aviso prévio de no mínimo 30 dias por escrito e com comprovante de entrega. Havendo revogação do mandado nos termos de serviço, sem que ocorra por culpa do contratado, os honorários serão devidos em sua totalidade. Então é importante, gente. Importante demais essa cláusula. Caso o contrato seja ad êxito, isso daqui vocês, se for se não for ad êxito, vocês excluem. Se for, vocês deixam e alteram a parte de cima para que conste que é ad êxito, tá? Fica estabelecido que os contratados receberão dos contratantes porcentagem proporcional ao trabalho em tempo empregado à demanda sobre os 30% do êxito da ação. Isso aqui está de acordo com o Estatuto da OAB, tá? Atos processuais, daqui você pode subestabelecer para outro advogado. Das despesas processuais, aqui você fala que eventuais despesas tidas com processo, tipo perícia, xerox, certidão, honorários da parte adversa, por conta de sucumbência, né? Ou qualquer outra coisinha assim, alimentação sua, deslocamento, o contratado, que você vai ter que prestar contas, né? De forma transparente, para que o contratante te pague, né? E aí você vai ter esse direito de receber de volta o valor que você desembolsou. Aqui no parágrafo único fala que na hipótese de o contratante contratar outro advogado, né, outro serviço advocatício, não vai poder deduzir dos seus honorários. No parágrafo segundo fala que no caso de viagem fora do seu município, né, você vai preencher aqui, a cada quilômetro percorrido vai ser pago R$ 1. Então, gente, é um valor justo. Se você quiser até aumentar, se você vê que a sua hora vale mais, tudo bem. Também depende muito do meio de transporte. Às vezes, se for avião, é mais rápido, né? Às vezes, se for carro, é muito mais demorado, ônibus. Então, aqui no caso, eu coloquei como se fosse carro, né? R$ 1 por cada quilômetro. Minha cidade, vamos supor, minha cidade é 500 quilômetros de São Paulo. Aí, 500 quilômetros. É R$ 500, né? De ida, R$ 500 de volta, R$ 1.000. Mas vocês podem até me perguntar, ou o cliente pode perguntar a vocês. Ah, mas eu já estou pagando pelo serviço, né? Por que que você está me cobrando a mais só pelo deslocamento? Aí você vai falar assim, olha, o meu dia, você não está pagando pelo meu dia, você está pagando pelo serviço. Eu poderia muito bem trabalhar em outros casos enquanto eu estivesse no meu escritório, mas eu tenho que viajar, gastar tempo de deslocamento. Então eu preciso ser remunerado para isso, senão não vale a pena prestar serviço a você. Aí a cláusula 11 fala que no caso, no caso de haver uma improcedência sem apreciação de mérito, o contratante ele deverá pagar eventuais despesas processuais. Aqui as responsabilidades, cláusula 12. Ah, gente, só uma observação. Não sei se vocês perceberam, mas aqui tem a cláusula primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Aí quando chega na 10, não é décima, é 10. E aí depois 11, 12, entendeu? Por que isso? Porque está gramaticalmente correto. Quando o número ele vem depois da cláusula, depois do vocábulo cláusula, ele deixa de ser ordinal e, a partir do número 10, perdão, ele deixa de ser ordinal e passa a ser cardinal. Antes do número 10, ele é ordinal, tá? Esse é o método que eu uso e está gramaticalmente correto. Então fica a cláusula 10, cláusula 11, cláusula 12, tá? Ele passa a ser cardinal. Beleza. As despesas já falei, estava na responsabilidade, né? Isso. Cláusula 12, o contratado não será responsabilizado por quaisquer danos que sobrevierem das demandas que patrocinar, cabendo-lhe tão somente o emprego diligente de seus conhecimentos, meios e técnicas para a defesa dos interesses dos contratantes. Inexistente qualquer garantia de resultado de acordo com a cláusula segunda desse instrumento. Então, gente, aqui você tem outra cláusula limitativa de direito, ela tem que vir destacada e por isso aqui está sublinhada, tá? Aqui fala que não tem nenhuma garantia de resultado, que é o que foi dito na cláusula segunda, né? Que o advogado não tem
a obrigação de fim e sim a de meio. E aqui a cláusula 13, que fala que o contratado não será responsabilizado se acaso resulte em danos por não tomar conhecimento de informações e documentos substanciais para a sua atividade ou em decorrência da impossibilidade de contato com os contratantes, que deverão manter atualizados qualquer informações relevantes para a demanda, bem como as informações cadastrais fornecidas por ele, conforme cláusula 14. Aqui fala que o contratante tem que atualizar sempre suas informações. A cláusula 14 fala que quais informações que o contratante tem que atualizar, né? E fala também que ele tem que pagar as despesas derivadas da causa, as custos processuais, periciais, honorários advocatícios, e, inclusive cita as cláusulas que dispõem sobre isso. Então é um contrato amarrado, né? As cláusulas se relacionam. Aqui o parágrafo único, que os contratantes se comprometem a fornecer em tempo hábil todos os documentos pelo contratado, bem como as informações atinentes ao caso, objeto litígio e endereços de outras qualificações das testemunhas, sob pena de arcar com prejuízos que advenham da sua missão, isentando de quaisquer responsabilidades o contratado, vez que não terá direito a qualquer indenização. Isso aqui é caso o seu cliente tarde a fornecer os documentos solicitados, você não vai ser responsabilizado. Cláusula 15 dispõe que o contratado se compromete a fornecer, quando solicitado ou quando necessário, durante. Aqui, gente, vai falar assim: você, o contratado, você se compromete a, quando você for solicitado ou quando for necessário, você vai entrar em contato pelo WhatsApp ou por e-mail. E em caso de urgência, você vai ligar para o seu cliente. Isso é para evitar que o seu cliente fique indo ao seu escritório direto, fica te atrapalhando o andamento do seu serviço. Às vezes você está sobrecarregado, seu cliente não tem muito desconfiômetro, fica indo até o seu escritório e atrapalhando o andamento do seu serviço, tá? Isso aqui é para evitar isso. Foro de eleição é caso ocorra alguma questão, o seu cliente acha que foi prejudicado de alguma forma, ele quer entrar com uma ação contra você, aqui vai ter o foro de eleição, né? Você pode colocar a sua cidade para facilitar a sua diligência. E aqui fica pactuado o honorário de 10% sobre o valor da causa, como honorário sucumbencial. Aqui você vai imprimir duas vias, uma para você e uma para o cliente, e vocês vão assinar todas as folhas, né? Aqui o xizinho para você colocar a assinatura, né? Sua do seu cliente. E, finalmente, o seu nome, o CPF, o nome do cliente e o CPF. Gente, tem ainda um outro contrato, que é o contrato de consulta. Esse aqui é bem mais rápido, tá? Menos cansativo. Eu sei que é maçante a gente tratar de tantas cláusulas, de tantos detalhes, mas é importante que você tenha uma variedade, que você se adapta caso a caso, tá? Aqui é o contrato de consulta e você aqui o início é a mesma coisa. O objeto do contrato muda, né? Fala de consulta jurídica. Você vai prestar uma consulta jurídica. O honorário você pode colocar à vista, ou se você quiser a prazo. Eu não costumo colocar a consulta a prazo, não, tá? Aqui, eu sei que muitas vezes o cliente ele paga na hora e a gente não precisa nem fazer contrato quando é consulta. Mas é importante ter um contrato desse caso o cliente não tenha dinheiro na hora. Você é um conhecido seu, você fala assim, paga depois, tal, beleza, aí não precisa de contrato, mas caso seja um desconhecido, tem como você fazer a prazo usando esse contrato, tá? Aí você pode colocar a forma de pagamento, o cartão de crédito, Pix, ou diretamente no escritório em dinheiro, tudo igual a outro contrato. Aqui onde vai constar a multa de 20%, juros de mora de 1% e atualização, quando ele não pagar no dia estipulado. Daqui não tem muitos incisos porque é só uma hipótese, né, de atraso de pagamento. A cláusula quarta, que dispõe que sobre a penhorabilidade do salário em 30%. Caso o cliente queira discutir a validade desse dispositivo, não tem problema nenhum, já tá, gente. Não se preocupe sobre a validade dessa cláusula. Deixa isso para o advogado do teu cliente. A cláusula quinta fala que dos sucessores, né?
E a vigência e rescisão, que se dá quando da prestação da consulta até a contraprestação do pagamento pelo contratante. A responsabilidade vai falar que vocês não têm nenhuma responsabilidade por quaisquer danos que sobrevierem da consulta prestada, cabendo-lhes tão somente o emprego diligente de seus conhecimentos, meios e técnicas para essa consulta relacionados ao interesse dos contratantes. Inexistente qualquer garantia de solução da controvérsia, apenas a garantia de orientação jurídica. Gente, é ótima essa cláusula de responsabilidade, tá? Cláusula oitava, os contratados não serão responsabilizados a caso resultem danos por não tomarem conhecimento de informações e documentos substanciais para a atividade. Vamos supor que o seu cliente venha tomar uma consulta sua e não te mostra um documento essencial para aquela consulta, para que você consiga formular o seu parecer de maneira correta. Não vai ser sua culpa, é claro, e está até expresso aqui no contrato. Foro de eleição, caso surgir alguma questão decorrente desse contrato, vai ser a sua cidade, você modifique aqui, por favor, e o honorário sucumbencial. Aí você imprime duas vias, assina todas, coloca o seu nome e o seu dado, o nome do cliente e o dado dele, e é isso, pessoal. E para finalizar, as instruções. Eu tenho esse documento aqui acessório, que vai servir de instrução a vocês. Aqui está falando que o contrato para ser válido, ele não precisa ser escrito, dá para ser verbal também, só que o contrato escrito ele te dá mais garantias, né? Inclusive, você pode usar as cláusulas de maneiras diversas a fim de te ajudar no dia a dia. Então, gente, aqui fala que o contrato tem um título executivo e o artigo 49 do Código de Disciplina da OAB que te ajuda a definir teus honorários, né, contratuais. Às vezes você não sabe muito como estipular teus honorários, você vai entrar no site da OAB do seu estado, entrar na parte de tabela de honorários e você vai ver qual que é o valor mínimo para você praticar em determinada ação, em determinada diligência, em determinado feito seu. Aí, a partir dele, você pode majorar ou então manter nesse mínimo. Mas, gente, não coloque abaixo desse mínimo, porque além de você desvalorizar a classe, você pode responder por um processo ético-disciplinar, tá? Aqui você vai levar os elementos em consideração para você estipular o teu honorário. A relevância, o vulto e a complexidade e a dificuldade das questões versadas. O trabalho e o tempo a ser empregados. A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou se desaver com outros clientes e terceiros. O valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional. O caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante. O lugar da prestação de serviço, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro. A competência profissional, a praxe do foro sobre trabalhos análogos. Aqui, gente, ó, nesse caso aqui desse inciso quinto, você vai estipular teu honorário, você pode até dar um desconto caso o teu cliente seja frequente, né? Ou então você pode manter o preço caso seja um cliente eventual, ou um cliente, ou primeira vez que o cliente está ali com você. Aí tem o artigo 85 que ele dispõe mais sobre, do CPC, esse daqui, tá? Ele dispõe mais sobre honorários sucumbenciais, só que nada impede de você usar para definir o teu honorário contratual, para você se basear nele. O grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. E é isso, pessoal. Esses contratos de serviços advocatícios estarão aqui no link da descrição. Caso vocês quiserem adquirir, né? É só clicar no link e comprá-los. Eu acho que vale a pena pelo tempo que vocês vão economizar em vez de copiar tudo do vídeo, desse vídeo longo. É um contrato feito e revisado por mim, é confiável, eu uso no meu dia a dia, sempre me ajudou muito, sempre me trouxe muitas garantias. Então, caso você tenha interesse, acesse o site do link, tá? É isso, pessoal. Obrigado por tudo, obrigado por me assistirem até aqui, obrigado pela paciência. É um tema que causa uma exaustão, né? Até para mim, eu não tenho muita facilidade de fazer vídeo, é o meu primeiro vídeo no canal. E caso vocês
tenham vontade que eu discorra sobre outro tema, deixe aqui nos comentários. Diga nos comentários também se você gostou do vídeo, o que que eu posso melhorar, tá? Obrigado por tudo, até mais.